As minhas primeiras palavras foram de saudade e de gratidão. Agora, gosto de dar uma palavra de esperança e de confiança, certo como estou, de que os brasileiros constituem um povo. O Brasil é uma nação consciente, com um futuro de todos eles digno e que todos seremos prósperos. São estes os sinceros votos de quem quer retomar o seu lugar junto à família, no seu mais antigo membro e no seio da pátria, o seu modesto posto de simples cidadão. E junto à família, que todos desejamos sólida, e junto à pátria, que ardentemente ambicionamos vigorosa, com o auxílio de Deus, cada um de nós pode, todos devemos trabalhar pela prosperidade e pela grandeza do Brasil. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Ao Poder Judiciário não lhe tem faltado nem faltarão, mas que o respeito, a estima e o apreço de liberados, com a indisfarçada intenção de dar exemplo, nunca descontinuado, da valorização não só do baresto da justiça, como das prerrogativas de seus membros, tanto da de ordem pessoal, quanto dos seus atributos funcionais, no plano federal como na esfera local. Igualmente procede o Poder Executivo em relação ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, com os quais repartiu em muitos casos as responsabilidades. Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil, quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Neste momento em que a voz dos candidatos vai ceder lugar à decisão alta e soberana do povo, quero sinceramente ter o único gesto, que para mim é o mais sagrado que um homem de consciência possa ter. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Juro defender um regime democrático que é a vitória dos direitos do povo. Juro amparar as conquistas dos homens que nas fábricas e nos campos, com o seu suor, trabalham, lutam e sofrem pelo Brasil. Juro pela minha vida, sob a égide desta Constituição, lutar pelo povo e em prol do progresso da nossa pátria imortal. Quem sabe se as pressões que eu sofri até o 25 de agosto, estas insuportáveis, pelo menos para a minha honra. O senhor chamou inclusive de forças ocultas. Não, senhora, nunca usei essa expressão. Ah, então inventaram, então deram ao senhor essa expressão. Dona Gabriela, eu estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tomei conhecimento Porque mais tarde, nesse documento, presidente. não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara
estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, às quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. O ato que realizamos tem realmente, para a honra minha e relevo de Vossa Excelência, significação auspiciosa para o Ministério da Aeronáutica e para as demais Forças Armadas. Determinação não lhe falta, e Vossa Excelência encontra ministros do setor militar que possuem modelarmente tal condição de feliz êxito. Manterei decidido o ânimo para cumprir minha missão de comandante supremo das Forças Armadas. Nem mesmo a paciência para perseverar se esgotará. O governo procura arredar os obstáculos que surgem e possam surgir. A intriga para dividir os meios militares, os elementos contrariados pelo que se deve empreender, a insana imputação de que se deseja prejudicar uma força para benefício de outra, a infeliz e desarrazoada insinuação de que o presidente muda de doutrina por injunções políticas. Tudo isso não esmorecerá o nosso esforço. Creia, senhor Marechal do Ar Eduardo Gomes, que a presença de Vossa Excelência no governo vem robustecer o ânimo do Comando Supremo. Tenhamos, depois dos indispensáveis debates e entendimentos, unidade de propósito e de ação. E assim, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica mais se engrandecerão e mais corresponderão à maior e atual aspiração do povo brasileiro quanto às suas Forças Armadas. Citarei como exemplo o caso da Verome, uma empresa holandesa que se instalou no Brasil e por circunstâncias que não vem a pelo recordar, porque depois dessa política errada anterior à Revolução, a empresa aqui instalada estava no início de 1967 à beira da falência, porque tinha apenas de encomenda 2 navios. Em dezembro de 67, recebendo em audiência o diretor da empresa aqui no Brasil, tive a satisfação e a honra de ouvir da sua boca um depoimento espontâneo de que no momento a empresa do Brasil era a segunda do mundo, depois da Holanda a do Brasil era a mais importante, porque então havia de encomendas aos seus estaleiros 17 navios. Objetei-lhe, mas o governo apenas encomendou 8,
Os outros 9 são encomendados por empresas particulares. O que quer dizer, o que significa uma prova de confiança do empresário nacional no governo da República. Havemos de vencer com empreendimentos dessa ordem, havemos de vencer sem demagogia, sem promessas vãs, fazendo e proporcionando empregos para os brasileiros, criação de obras, de mão de obra qualificada através de empreendimentos como esse. Agradecendo, o presidente Médici falou. Senhor presidente, seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. Brasileiros, ao findar-se o ano de 1974, em meio à tradicional e auspiciosa quadra natalina, não poderia deixar de me dirigir a todos os brasileiros. Desde meados de 1973, já se prenunciavam desanimadoras perspectivas para a conjuntura mundial em todos os quadrantes do globo. Acentuava-se dia a dia a disrupção do sistema monetário internacional, sem que se lhe vislumbrasse solução adequada e eficaz, alcançando-se unanimidade apenas numa perplexidade geral quase de todo paralisante. Os preços de matérias-primas e outros insumos essenciais, e, sobretudo, os do petróleo e seus inúmeros derivados, começaram a disparar, jogando para o alto as curvas de custo dos produtos intermediários e finais. Eu fui na missa dos 50 anos do médico. Ele sentou ao meu lado e ele disse para mim: "Seu Figueiredo, tem que apurar o negócio do Rio Centro." Eu digo: "Tem não. Primeiro que eu não sou justiça. Eu sou executivo, quem vai apurar é a justiça. E punir. Quem vai punir é a justiça também. Eu não tenho nada que fazer, eu não sei dar força à justiça para que seja, ele tem liberdade de apurar a verdade e de punir quem for o responsável." Ele chegou e disse: "Mas tem que haver um responsável." "Mas eu não vou inventar um responsável como o senhor inventou do general Ávila Melo." De um povo pode-se exigir tudo: sofrimento, luta, sacrifício. Só não pode se exigir deste povo é que ele renuncie à sua consciência cívica. Estão querendo fazer do nosso país uma democracia sem povo e uma democracia sem voto. Mas o povo brasileiro não aceita e não concorda com este processo de marginalização. Queremos, nesta hora, lembrar aos nossos bravos companheiros de lutas, que são todos os brasileiros livres e incorruptíveis deste país, que esta balela que andam dizendo por aí que as eleições diretas não resolvem os problemas do povo, nós respondemos: talvez por si mesma não solucione o governo do povo, mas vai ser a devolução do poder ao povo e a grande mudança que é essa nação brasileira. I would like to conclude by quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman,
welcome, Brazilian brother. Thy ample place is ready. A loving hand, a smile from the north, a sun instant rail. Let the future care for itself where it reveals its troubles, impediments. Ours the present fraud, the democratic aim, the acceptance and the faith. To thee, today, our reaching arm, our turning neck, to thee from us. Os homens são construídos pela vontade. E essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo, em sua necessária aspiração à eternidade. A vontade, mais do que o vento, e mais do que as volúveis correntes marinhas, trouxe as caravelas a esta terra, para em seguida abrir o caminho nos sertões, empurrar a linha de Tordesilhas até a muralha ocidental da cordilheira e edificar a mais importante das sociedades ao sul do Equador. I know that this is a day for celebration of the friendship between our two countries. At this moment, nevertheless, allow me to express my deep sorrow for the barbaric act that took so many lives in Oklahoma City yesterday. Finalmente venceu o medo e a sociedade decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação, desemprego e fome. Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou ela mesma a promover a mudança necessária. O que está em jogo na votação do impeachment não é apenas o meu mandato, que pretendo defender e honrar até o último dia, conforme estabelecido na Constituição. O que está em jogo é o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, o respeito às urnas. O que está em jogo são as conquistas sociais e os direitos dos brasileiros. Por isso, é minha obrigação esclarecer os fatos e denunciar os riscos dessa aventura golpista para o país. Desde que fui eleita, parte da oposição, inconformada, pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e passou a conspirar pelo impeachment. Tenta macular não só a reputação moral do presidente da República, mas tenta invalidar o nosso país. Mas eu digo com toda segurança, o Brasil não sairá dos trilhos. Eu continuarei à frente do governo. Muito obrigado ao senhor. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença.